O segundo episódio de The Bad Batch já está entre nós e eu decidi esperar sair os dois primeiros para aí eu comentar os dois de uma vez só, ao mesmo tempo que eu vou falar um pouco sobre o que é The Bad Batch para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para as pessoas que não assistiram, por exemplo, Clone Wars. The Bad Batch vai ser lançado às sextas-feiras, sempre com um episódio semanal, como é comum com as séries de Disney Plus, como acontece, por exemplo, com The Mandalorian. A gente teve um episódio especial essa semana por causa de May the 4th, né, o dia de Star Wars, e aí lá eles fizeram um episódio de abertura mais longo sobre a série, para situar o público, apresentar alguns personagens novos e tudo mais, mas a partir de então, toda sexta-feira, um episódio por sexta-feira, aí sim um episódio mais curto. E eu acho que eu não vou fazer vídeos semanais de The Bad Batch, até porque esses episódios mais curtos, eu não acho que eles rendem um grande vídeo sobre cada um deles, então eu não sei exatamente ainda se eu vou esperar uns 2 ou 3 episódios e comentar esses 3 de uma vez, ou se eu faço esse vídeo agora no começo e aí faço um outro lá no final da temporada, para comentar o que eu achei da temporada inteira. Mas eu fico muito feliz de ver a Disney, né, e a Lucasfilm continuar investindo no formato de animação. Por que eu digo isso? Porque nos últimos anos, né, principalmente desde Clone Wars, a gente vê entre os filmes, né, sendo preenchido com animações, então expandindo esse universo, mostrando mais elementos, e o mais próximo dos filmes, por ser audiovisual, é as animações. Claro, tem os livros também, tem as HQs e tudo mais, mas o que acaba sendo mais acessível a todo o público e acaba sendo mais parecido com os filmes por causa do seu formato são as animações. Mais recentemente, a partir de The Mandalorian, a gente vê que a Disney começa a apostar nos live actions, nas séries em live action. E seria muito cômodo para a Disney apostar apenas em live action e deixar a animação de lado, agora que tem esse novo formato, e é indiscutível que o live action acaba chamando mais público, chamando mais gente a assistir do que as séries animadas. Então é justamente por isso que eu fico feliz que eles mantenham ainda as animações, porque as animações de Star Wars são sempre muito legais e eu tô gostando bastante desse começo aqui de The Bad Batch. Então a gente vai ter aqui uma ligação entre Clone Wars e Rebels, mais ou menos aí no primeiro episódio, mas ainda assim é uma série muito mais parecida com Clone Wars, que vem logo depois de Clone Wars e que tem personagens que foram apresentados lá no final de Clone Wars. Então, quem é The Bad Batch, eu acho que eu vou começar o vídeo por aqui e depois eu passo rapidamente pelos 2 episódios que tiveram até agora. Para quem não conhece, esse é um grupo dos clones defeituosos, clones que tiveram problema na hora de ser fabricados e por isso eles são mandados em missões diferentes, em missões às vezes mais difíceis, e eles têm uma tática diferente também. Então a gente vê eles aparecerem lá nos primeiros 4 episódios da 7ª temporada de Clone Wars, né, na última temporada de Clone Wars, que é muito boa, e a gente vê como eles agem de uma forma bem diferente daquilo que a gente tinha visto os clones agirem durante as 6 temporadas anteriores. Então eles são muito mais malucos, eles são muito mais suicidas, e mesmo assim acaba funcionando porque eles são muito bons e porque também eles têm um método diferente de seguir ordem, ou seja, eles não gostam tanto assim de seguir ordem, e é isso até que vai passar um pouco aqui no primeiro episódio e deve estar muito presente durante todo o The Bad Batch, com a mudança que a gente vai ter lá da Ordem 66. Então a gente tem esses personagens apresentados em Clone Wars, a gente tem o Hunter, que é o principal, a gente tem o Wrecker, que é o que gosta de quebrar as coisas, que é o mais fortão, que gosta de explodir droid, a gente tem o Tech, que é o mais tecnológico e mais inteligente, e a gente tinha também o Crosshair, que agora a gente vê ele meio que mudando de lado, entre aspas, a gente deve ter uma evolução maior do arco dele nos próximos episódios. E se uniu ao grupo um que não é um clone defeituoso, mas que acabou não ficando entre os clones também, que é o Echo, que era um clone normal, e aí ele passou por experiências ali, acharam que ele tinha sido morto, e aí nesses episódios de Clone Wars a gente vê todo o grupo do The Bad Batch, com o Rex e tudo mais, achando o Echo, e agora a gente vê o Echo fazendo parte desse grupo, suprindo até um pouco o lugar do Crosshair que mudou de lado. E também a gente tem a apresentação a partir de agora, né, em The Bad Batch, da Omega, que é mais uma clone
que tem defeitos e tudo mais. Então eu acho interessante a formação desse grupo, eu acho interessante eles trabalharem isso a partir da Ordem 66 aqui na série, né? A Ordem 66 que faz os clones matarem todos os Jedi e tudo mais por causa do chip implantado. E a gente vê que a Ordem 66 acaba não funcionando com esse grupo aqui, né? Não funcionando com The Bad Batch, o que é muito interessante, o que faz muito sentido até por toda a apresentação desses personagens, como eles são introduzidos no universo e quem eles são. E por que eu digo que tem uma ligação entre Clone Wars e Rebels, mas é muito mais Clone Wars, pelo menos até então. Primeiro que o formato da animação, né? O estilo da animação, o estilo de desenho e tudo mais é muito mais parecido com Clone Wars. Na verdade é o mesmo desenho de Clone Wars, óbvio, com um pouco de evolução da tecnologia. A gente vê muito de evolução técnica de Clone Wars ao longo do tempo, e aqui a gente tem uma belíssima animação visualmente, enquanto em Rebels o traço dos personagens é muito diferente desse traço que tem uma pegada um pouco mais realista, entre aspas, e além disso a gente tem todos os elementos de Clone Wars, os clones presentes, os clones sendo humanizados também, os clones tendo algo muito próximo de um protagonismo. Aqui é mesmo um protagonismo, né? Eles são os protagonistas da série e eu até já vou comentar um pouco mais sobre isso. Além disso, a gente tem também, lá no primeiro episódio, aquela aberturinha com aquela narração situando a gente dentro do espaço do tempo, dentro do universo, que era algo que tinha em todos os episódios de Clone Wars e não tinha em Rebels. Então, até o período também, né, que é muito mais próximo das Guerras Clônicas, a gente está exatamente no final de onde acabou Clone Wars, então tudo mais próximo de Clone Wars, mas a gente pode ter uma ligação mais forte com Rebels, já que a gente vê no primeiro episódio o Hunter deixando um Padawan fugir. E quem é esse Padawan? O Caleb, né? Lá naquele primeiro episódio, que é o Caleb Dume, que também é mais conhecido como Kanan, um dos personagens principais de Rebels, que também tem HQ sobre ele e tudo mais. Então a gente pode ver ainda o Kanan mais alguma vez na série, a gente pode ver essa ligação mais forte entre Clone Wars e Rebels aqui com The Bad Batch, porque eu não sei exatamente quantas temporadas a Disney está pensando, e evoluindo no tempo a gente acaba chegando mais próximo do momento cronológico de Rebels. Então vamos ver se a série vai ter alguma ligação nesse tipo, se a gente vai ver o Kanan mais alguma vez, ou se a gente vai seguir mais esse grupo mesmo específico e passando por outras aventuras, conhecendo outros personagens e ligando, obviamente, com outros elementos já dentro do cânone, que é algo que Clone Wars fazia muito bem e algo que o Rebels fazia muito bem também. E falando sobre o protagonismo aqui, eu ainda não consigo definir certamente quem vai ser o protagonista da série, se vai ser mesmo o Hunter, que é o líder do grupo, ou se vai ser a Omega com um arco de evolução da Omega, assim como aconteceu com a Ahsoka Tano lá em Clone Wars, que ela é a verdadeira protagonista de toda a série, né? Então eu ainda não sei muito bem qual vai ser o rumo que a série vai seguir e quem vai ser o verdadeiro protagonista. Mas aqui é importante a gente introduzir a Omega e é importante também a gente ver o Crosshair de alguma forma mudando de lado, porque a série vai falar até então bastante sobre a tomada de decisão e quando você tem a liberdade para tomar decisão. A gente vê como tem algo ainda relacionado à criação deles, o porquê o Crosshair mudou de lado e tudo mais, mas no geral a gente vê aqui que eles têm mais liberdade para tomar decisões e eles ficam meio perdidos, né, no primeiro momento. Como a gente vai poder tomar decisão? Que lado a gente vai tomar? A gente vai contra os clones que sempre tiveram do nosso lado, mesmo que eles tenham algumas diferenças com os clones e tal. A gente vai seguir as ordens de quem a gente sempre defendeu. Então a gente vê essa tomada de decisão aqui que é muito importante durante toda a série, e esses personagens, por terem a possibilidade de tomar decisões diferentes, que não apenas um chip implantado na cabeça e obrigados a fazer algo, e a gente vê eles tomando decisão aqui, mas ainda com um pouco de dificuldade de entender tudo o que está acontecendo. E aí entra a personagem do Omega, que é importante para dar um protagonismo, porque até então a gente conhecia The Bad Batch, mas eles eram secundários, eles eram coadjuvantes, que apareciam ali no episódio, era muito legal eles aparecerem em Clone Wars e tudo mais, mas a gente não tinha um grande arco dramático sobre esses personagens. Agora, eles são os protagonistas da série, e é por isso que a Omega ela surge como uma peça fundamental,
pra gente ver esses personagens agindo, pra gente ver esses personagens construindo ligações. Então a série também vai falar bastante sobre família até agora. E eu acho que deve seguir esse caminho. A gente tem o Dave Filoni aqui como criador e a Omega aparecer na série me lembra bastante mesmo a Ahsoka Tano, que foi muito criticada lá no começo de Clone Wars. E a gente vê como o Dave Filoni ele trabalha bem esses personagens e aos poucos esses personagens vão caindo no gosto do público. E eu acho que é isso que vai acontecer com a Omega aqui. Então eu acho importante essa criação desses arcos, essa criação dessa família e como isso vai funcionar, a gente vai ver nos próximos episódios, para o desenvolvimento dramático desses personagens, que é algo que Clone Wars faz muito bem, a partir principalmente ali da terceira ou quarta temporada, de começar a desenvolver cada vez mais laços familiares, laços dramáticos, e é isso que vai acontecer aqui na série também. Além disso, a gente tem o funcionamento do começo do Império, isso é muito legal de ver, a gente não tinha visto no audiovisual exatamente, então como as mudanças vão sendo implantadas, como a população da galáxia vai reagir a isso, a gente vê ainda num escopo muito pequeno, mas como as mudanças vão começando a aparecer, como o Império vai fazer para tentar dominar e conhecer as pessoas da galáxia, né? Ter os dados dessas pessoas, a gente vê isso muito bem aqui no segundo episódio, como essas mudanças vão sendo geradas para as pessoas não perceberem grandes coisas, grandes mudanças, achar que está vivendo mais ou menos a mesma coisa que vivia antes, agora é um império, mas o sistema é mais ou menos parecido, pelo menos é o que eles tentam parecer nesse primeiro momento. A gente sabe, claro, a gente viu os outros filmes, que não é um sistema parecido com os filmes prequel, com 1, 2 e 3. E a gente vê essas mudanças sendo introduzidas aos poucos. É muito importante o Tarkin aparecer aqui também como esse ponto de ligação, como essa pessoa que ajuda a fazer essa transição a favor do Império, e também a gente já vê algumas pitadas desse novo plano dele, de ter os Stormtroopers e trocar os clones por Stormtroopers, e eu acho que os Kaminoanos vão ter um papel fundamental aqui nessa série também, como a gente viu lá no primeiro episódio, que a gente não sabe exatamente tudo sobre os Kaminoanos, a gente vê que eles de certa forma ajudam ali a Omega a escapar, ajudam os defeituosos, né, o The Bad Batch a escapar. Então acho que a gente ainda vai ver mais sobre os Kaminoanos aqui também. Então acho que tem vários arcos em aberto, tem vários lugares que a série pode ir. Ela pode visitar também personagens que a gente já tinha visto antes, como por exemplo o Cut nesse episódio, né? O Cut Yasu, que a gente já tinha visto lá em Clone Wars também, ele que era um desertor, que teve todo aquele meio que conflito com o Rex lá em Clone Wars, e ele volta aqui com a família dele. Pode ser uma despedida para o personagem, ao mesmo tempo que ele pode vir a aparecer de novo. Eu acho que essa série vai fazer isso. Ela vai passar por alguns personagens que a gente já conhece do cânone, que é algo que o Rebels fazia muito, e eu acho que isso vai ajudar a interligar um pouco, a interligar esse universo de Star Wars, que é sempre muito coeso, sempre muito bem pensado, e o que vai vindo depois, né, as séries, as HQs e os livros, conseguem sempre preencher muito bem os espaços vazios. Ainda assim, a gente tá num período que já tem bastante coisa, né? Já tem bastante coisa dentro do canon, já tem bastante coisa no universo expandido. A gente já viu, de certa forma, em Clone Wars um pouco. Então eu quero ver o que eles vão fazer dentro de The Bad Batch que acrescente ao cânone. É isso que eu tô esperando. Claro, 2 primeiros episódios ainda, é muito cedo para esperar grandes coisas, né? E acho que vai ter um pouco essa pegada também de episódio semanal, que vai se fechar dentro dele mesmo, mas eu fico curioso para ver o que a série vai fazer no sentido de expandir esse universo. Até agora gostei bastante dos 2 primeiros episódios, comentem aí embaixo o que vocês acharam, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Lá no Instagram a gente fez, no May the 4th, né, no dia de Star Wars, a gente fez um post para você que tem dúvidas sobre a cronologia dos filmes, das séries e tal. A gente fez um post sobre isso lá no Instagram, eu também fiz algumas recomendações nos stories de livros e de HQs para ler. Espero que vocês gostem, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comentem aí embaixo. Por hoje é isso e corta.